Esse é o Olimpismo em Foco, canal que mais fala de esportes no Brasil. Eu, Bruno Vieira, neste vídeo irei falar sobre o Australian Open, competição de tênis que começou na madrugada de hoje. Bora discorrer sobre, porque teve muita coisa que aconteceu em terras australianas. Vou começar pelo simples masculino. Na chave 5, o cabeça de chave número 6, Marin Cilic, derrotou Bernard Tomic por 3-0. O Marin Cilic vai enfrentar o Michael McDonald, que derrotou o Andrei Rublev por 3-1. O Radu Albot derrotou o Michael Mimó por 3-1. O Albot vai enfrentar o Fernando Verdasco, que derrotou o Miomir Kekmanovic por 3-0. O Miomir Kekmanovic veio do qualificatório. E esse é uma das chaves para o terceiro round. Quem passar de Marin Cilic e Michael McDonald enfrenta o vencedor de Radu Albot e o Fernando Verdasco. Fernando Verdasco, que foi o cabeça de chave número 26, galera. Do outro lado, Roberto Bautista Agut derrotou o Andy Murray por 3-2. O Andy Murray de ranking protegido. E esse foi um baita de um jogo, acabou agora há pouco. O Andy Murray jogou demais, o Bautista Agut também. Os dois atletas buscando o jogo o tempo inteiro. E pena que o Murray perdeu, né? O Murray vai se aposentar após o Wimbledon desse ano. Uma pena, mas o Agut jogou demais, mereceu a vitória por 3-2. Qualquer um dos dois ganhasse, a vitória estaria em boas mãos, porque os dois jogaram demais, foi um baita de um jogo. E o Agut vai enfrentar o John Millman da Austrália, que bateu o Federico Delbonis por 3-1. O Yoshito Nishioka derrotou o Tênis Sandgren por 3-1. O Nishioka vai enfrentar o Karen Khachanov, que derrotou o Peter Gojicic por 3-1. E essa é a outra chave para formar o terceiro round. Quem passar de Bautista Agut e John Millman enfrenta o Nishioka ou o Khachanov. Na chave de número 6, o cabeça de chave número 14, Stefano Tsitsipas. O Tsitsipas, eu não sei falar esse nome, tá, galera? Desculpem, é um nome difícil. É um grande tenista, o grego. Ele surgiu aí na ATP. É um atleta que eu aposto muito pro futuro. E ele bateu o Matteo Berrettini por 3-1. E o Tsitsipas vai enfrentar o Vitor Troicki, que bateu o Roberto Ceballos Baena por 3-2. O Troicki veio de qualificatório. E um duelo aí entre Grécia e Sérvia, já que o Troicki é sérvio. Na outra chave, o Stefano Travaglia derrotou o Guido Andreossi por 3-1. O Travaglia veio de qualificatório. E o Nicolas Basilashvili da Geórgia derrotou o Christopher Eubanks por 3-1. O Basilashvili é um atleta que vem conseguindo aí resultados interessantes. A Geórgia é um país que não tem tradição no tênis, mas o Basilashvili vai colocando aí a Geórgia no mapa da modalidade. Basilashvili, inclusive, foi o primeiro atleta da Geórgia a ganhar um troféu na ATP. E depois desse troféu, em outubro do ano passado, ele derrotou o Juan Martín Del Potro da Argentina numa outra final de ATP. Então ele tem 2 ATPs na carreira, o Nicolas Basilashvili. Então, a chave para o terceiro round está formado. Quem passar de Tsitsipas e Vitor Troicki pega o Stefano Travaglia ou o georgiano Nicolas Basilashvili. O Gael Monfils da França derrotou o Damir Dzumhur da Bósnia por 3-0. O Cameron Norrie perdeu para o Taylor Fritz por 3-0. Num duelo de 2 atletas que vieram de qualificatório, Tatsuma Ito perdeu para o Daniel Evans por 3-0. E o Roger Federer não precisou de muito esforço para derrotar o Denis Istomin do Uzbequistão por 3-0. Ou seja, outro lado formado. Quem passar de Monfils, que é o cabeça de chave número 30, e Taylor Fritz,
pega o Daniel Evans, que veio de qualificatório, ou o grande Roger Federer, que é o cabeça de chave número 3. Essa chave aí é bem interessante, com 3 atletas muito fortes. Na chave de número 7, o Kevin Anderson derrotou o Adrian Manarino por 3-1. Ele vai enfrentar o Francis Tiafoe, que derrotou o Prajne Gumeswaran por 3-0. O Jordan Thompson derrotou o Feliciano Lopes por 3-0. Ele vai enfrentar o André Sepp, que derrotou o Steve Johnson por 3-1. O Steve Johnson era o cabeça de chave número 31. Aí um cabeça de chave já pulando fora. O Grigor Dimitrov, cabeça de chave número 20, derrotou o Janko Tipsarevic por 3-1. E o Dimitrov vai enfrentar o Pablo Cuevas, do Uruguai, que derrotou o Dusan Lajovic, da Sérvia, por 3-0. Esse é um duelo que o Thomas Fabiano derrotou o Jason Kublev. O Kublev se classificou via wildcard. O Fabiano passou por 3-1. Ele vai enfrentar o Rayleigh Opelka, que derrotou o John Wisner por 3-1. John Wisner era o cabeça de chave número 9. Então, as chaves para o classificação para o terceiro round ficou o Kevin Anderson e o Tiafoe. Quem passar desse duelo pega o Thompson ou o André Sepp. Quem passar de Grigor Dimitrov e Pablo Cuevas pega o Thomas Fabiano ou o Rayleigh Opelka. E o Dimitrov e o Cuevas, quem passar desse duelo aí tem tudo para ir para o quarto round, porque os dois atletas, Fabiano e o Opelka, é zebra pura, independente de quem passar, pessoal. Para fechar na chave de número 8, o Kyle Edmund perdeu para o Thomas Berdych por 3-0. O Thomas Berdych é um atleta que eu gosto bastante, é um tenista que me agrada ver jogar, mas infelizmente o Berdych sofreu com muitas lesões nos últimos tempos. Mas é um atleta que eu ainda acredito no potencial dele, mesmo com essas lesões ele vai se superar aí para voltar a ser um dos top atletas da ATP. O Berdych vai enfrentar o Robin Haas da Holanda, que derrotou o Guilhermo Garcia por 3-0. No outro lado, Denis Kudla venceu o Mark Polmans por 3-2. O Polmans se classificou via wildcard. Ele vai enfrentar o Diego Schwartzman da Argentina, cabeça de chave número 18, que passou pelo Rudolfo Moller da Alemanha, que veio de qualificatório. O australiano Alex de Minaur, que é uma das grandes sensações da ATP, grande promessa aí do tênis australiano, derrotou o Pedro Sousa de Portugal por 3-0. Ele vai enfrentar o Henri Laaksonen da Suíça. O Laaksonen, atleta que veio de qualificatório. Quem passar desse duelo entre o de Minaur e o Laaksonen vai enfrentar ou o Matteo El Ebden da Austrália, que venceu o Jan-Lennard Struff por 3-1, ou então o grande Rafael Nadal, que bateu o James Duckworth por 3-0. Rafael Nadal, cabeça de chave número 2. O Duckworth se classificou via wildcard, e pode ser aí que na terceira rodada role um grande duelo entre o Rafael Nadal e o Alex de Minaur da Austrália. Seria um puta jogaço se acontecer esse duelo. Vou torcer para que aconteça o duelo entre o de Minaur e o Rafael Nadal. Bom, galera, agora vamos para a chave feminina. Na seção 5, a cabeça de chave número 8, a Petra Kvitova, derrotou a Magdalena Rybarikova da Eslováquia por 2-0. A Petra Kvitova ganhou o WTA de Brisbane e é uma das favoritas para vencer o Australian Open também. Na minha lista de apostas, ela está lá, sem dúvida nenhuma. Ela vai enfrentar a Irina Camelia Begu da Romênia, que não ganhou o jogo porque a Andrea Petkovic desistiu por lesão. A Andrea Petkovic venceu o primeiro set até. O
Segundo set estava 4-3 para Irina Camelia Begu, da Romênia. Só que a desistência da Petkovic fez com que a Begu ganhasse o jogo aí por WO, vamos dizer assim. Quem passar desse duelo pega a Belinda Bencic ou a Yulia Putintseva. A Belinda Bencic derrotou a Katarina Siniakova por 2-1. A Yulia Putintseva derrotou a Barbora Strikova por 2-0. A Strikova, cabeça de chave número 32. Do outro lado, a Alessia Tsurenko da Finlândia derrotou a Ekaterina Alexandrova por 2-0. Ela vai enfrentar a Amanda Anasimova, que derrotou a Mônica Niculescu por 2-0. Alessia Tsurenko, cabeça de chave número 24. E essa aqui pra mim foi a grande surpresa do dia. A Kate Boulter da Grã-Bretanha derrotou a Ekaterina Makarova da Rússia por 2-1. A Boulter é a número 97 da WTA, se não me engano. Esse foi um jogo onde ela meteu inclusive um pneu na Makarova. O primeiro set foi 6-0 para Boulter, acreditem se quiser. Depois foi 6-4, 7-6, e aqui uma particularidade que eu ri bastante quando o jogo chegou no 7, porque normalmente o tie-break no tênis acaba em 7. A Boulter comemorou pra caramba, achava que já estava classificada, mas não, tinha jogo ainda, mesmo assim ela fechou em 10-6 o tie-break. Uma grande vitória da Kate Boulter. Ela vai enfrentar a Arina Sabalenka, cabeça de chave número 11 de Belarus, que derrotou a Ana Kalinskaya por 2-0. A Kalinskaya veio de qualificatório. Na seção 6, a Ashley Bart, cabeça de chave número 15, derrotou a Luxita Kunkun por 2-0. Com 6-2 duplo, não teve trabalho a Ashley Bart, jogo tranquilo para a australiana. Uma das atletas da casa começa a ir muito bem a competição. Ela vai enfrentar o Wang Yanfan da China, que derrotou a compatriota da Bert, Ellen Pérez, por 2-0. Do outro lado, teve uma surpresa aí. Primeiro, a Astra Sharma derrotou a Priscilla Hon, duelo de australianas. A Sharma veio de qualificatório, foi 2-1 para a Sharma. E a surpresa, entre aspas, foi a vitória da Maria Sakkari da Grécia sobre a Jelena Ostapenko por 2-1. A Sakkari fez 6-1 no primeiro set, a Ostapenko ganhou o segundo por 6-3. Mas no terceiro set foi 6-2 para a Maria Sakkari da Grécia. A Ostapenko é uma atleta muito irregular, por isso que eu falei que foi uma surpresa bem entre aspas. E não é a primeira vez que a Ostapenko cai em primeira fase de Grand Slam depois que ela ganhou o Roland Garros em 2017. Do outro lado, a Maria Sharapova, cabeça de chave número 30, derrotou a Harriet Dart por 2-0. A Dart veio de qualificatório com direito a uma bicicleta. O que é uma bicicleta no tênis? Quando você ganha um jogo por um duplo 6-0. A Sharapova vai enfrentar a Rebecca Peterson da Suécia, que derrotou a Sorana Cirstea da Romênia por 2-0, 6-4 e 6-1. Do outro lado, a Johanna Larsson da Suécia vai enfrentar a Caroline Wozniacki, que é a atual campeã. A Larsson derrotou a Vera Lapko por 2-0, 7-6 e 2-0, mais ou menos, né? Tava 3-0 para a Larsson no segundo set, quando a Lapko desistiu do jogo por lesão. A Wozniacki derrotou a Alison van Uytvanck da Bélgica, 6-3 e 6-4. Wozniacki é favorita contra a Larsson para essa segunda rodada. Na chave de número 7, a cabeça de chave 5, Sloane Stephens, derrotou a Taylor Townsend por 2-0. Ela vai enfrentar a Timea Babos da Romênia, que Desculpa. Correção aqui, a Timea Babos é da Hungria, pessoal. Não, eu confundi aqui Hungria com Romênia. Os dois países são bem próximos, mas não tem nada a ver a Babos com a Romênia. Babos é da Hungria. Ela derrotou a Ons Jaber da Tunísia por 2-0 também. Quem passar desse duelo pega a Marketa Vondrousova da República Tcheca, que derrotou a Evgenia Rodina da Rússia por 2-0, ou a Petra Martic da
Croácia, que derrotou a Hirt Watson da Grã-Bretanha por 2-0. Esse duelo entre a Martic e a Vondrousova vai ser um duelo muito interessante, que promete muito. Do outro lado dessa chave 7, a estoniana Net Kontaveit não soou muita camisa para derrotar a Sara Sorribes-Tormo da Espanha por 2-0. Ela vai enfrentar a Alexandra Stasnovic de Belarus, que derrotou a Kristen Philippe-Kins da Bélgica por 2-0. E esse é um jogo muito perigoso para a Net Kontaveit. A Alexandra Stasnovic é uma atleta que cresceu muito nos últimos meses e não vai ser fácil não para Kontaveit passar desse duelo aí. Do outro lado, a Mônica Puig perdeu para Anastasia Pavlyuchenkova da Rússia por 2-0. Ela vai enfrentar a Kiki Bertens da Holanda, que derrotou a Alison Risk também por 2-0. Para fechar, pessoal, agora a chave 8 do feminino. A Julia Gorges da Alemanha perdeu para a Danielle Collins por 2-1. A Julia Gorges era a atleta-chave número 14. A Collins vai enfrentar a Sasha Vickery, que derrotou a Yasaline Bonaventure por 2-1 de virada. Quem passar desse duelo pega a Zoe Rives, que derrotou a Bethany Metek-Sandys por 2-0, ou a Caroline Garcia da França, que derrotou a Jéssica Ponchet, também da França, por 2-0. E esse Caroline Garcia e Rives, duelo entre a número 19, da chave 19, que é a Caroline Garcia, e a Zoe Rives, que veio de wildcard. A Metek-Sandys classificou por ranking protegido, a Jéssica Ponchet por qualificatório mesmo. A Dona Vekt da Croácia derrotou a Kristina Mladenovic por 2-0. A Vekt é a cabeça de chave número 29. E, pra mim, mesmo a Vekt sendo uma atleta melhor ranqueada que a Mladenovic, foi uma surpresa. Não achei que a Vekt ganharia esse jogo, não. Eu botava minhas fichas na Mladenovic, mas eu estava errado. A Vekt vai enfrentar Kimberly Birrell da Austrália, que derrotou a Paula Badosa Gilbert por 2-0. A Paula veio de qualificatório, a Kimberly Birrell de wildcard, e esse é o primeiro Grand Slam da carreira da Kimberly Birrell, atleta de apenas 20 anos. E é atleta australiana, atleta da casa, e esse jogo é um jogo perigoso para a Vekt. A Vekt é favorita, mas é um jogo que não vai ser fácil, porque a Birrell vai ter toda a torcida do lado dela. A Vekt vai ter que suar a camisa um pouquinho para ganhar esse jogo aí. Agora, pessoal, falando do jogo da Bia Haddad, a Beatriz derrotou a Bernarda Pera dos Estados Unidos por 2-1. A Bia Haddad começou muito bem o jogo, mas a Bernarda Pera foi entrando no jogo, se adaptando ao jogo. Mesmo assim, a Bia Haddad fechou o primeiro set em 6-3. No segundo set foi um jogo normal. As atletas foram confirmando o serviço. Quando estava 6-5, a Bia perdeu o serviço. A Pera acabou ganhando por 5-7 o segundo set. E no terceiro set, esse sim um set um pouco mais complicado. Mas a Bia fechou em 6-4. Aí uma grande vitória da Bia Haddad. E não deixa de ser surpresa, porque a Bia, me corrijam aí se eu estiver errado, pessoal, se não me engano, ela é a número 195 na WTA. A Bernarda Pera é top 70, então não deixa de ser zebra, mas é coisa que acontece no tênis. Um top 70 perder para um atleta que não é nem top 100. A Beatriz Haddad vai enfrentar a Angelique Kerber da Alemanha, que derrotou a Polona Herzog da Eslovênia por 2-0. A Angelique Kerber, cabeça de chave número 2. A Bia Haddad veio de qualificatório. Vai ser um jogo duríssimo para a Bia. Mas vamos torcer, pessoal. Vai que rola aí uma grande zebra pro tênis brasileiro. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí seu like, compartilha com seus amigos, com a sua família.
Até o próximo vídeo do canal. Um grande abraço a todos. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esporte no Brasil. Eu fui.